Tito, capítulo 2, o verso de número 11. Verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Você pode orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, e louvor por este culto, por este momento onde o Senhor nos dá a oportunidade de juntos celebrarmos o Teu nome, comungarmos da mesma fé, termos comunhão e culto, Senhor. Além da adoração, além da entrega da igreja em oferta de si mesmo, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, também é uma oportunidade onde nós podemos crescer pela Tua palavra, crescer através da Tua instrução. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento nesta noite para compreendermos a Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, melhores do que quando entramos, para que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós lemos então a carta de Paulo a Tito, e esta carta, ela é direcionada a um jovem pastor. Paulo escreveu 3 cartas pastorais, praticamente, as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito, e estas cartas pastorais, elas tinham o objetivo de instruir pastores novos que estavam à frente da igreja, que naqueles dias estava se expandindo de uma maneira muito importante. A carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve ao pastor Timóteo que estava na igreja de Éfeso. A carta de Paulo a Tito, ele escreve ao jovem pastor Tito que estava na ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha que fica no sul do mar Mediterrâneo, pertence à Grécia, e esta ilha hoje muito populosa, mais de 600 mil habitantes. Naquele tempo já havia uma proeminência muito grande, e Tito é deixado por Paulo. Paulo diz assim: a razão pela qual eu lhe deixei em Creta é para que você estabelecesse coisas que ainda faltam aí na cidade. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, o poder de Deus está se manifestando nessa ilha, mas é necessário organizar algumas coisas, estabelecer algumas coisas. E ele começa dizendo a Tito: Tito, é necessário que você estabeleça presbíteros e bispos na igreja, autoridades, lideranças que estarão à frente do rebanho. E é necessário, Tito, que estes homens sejam homens irrepreensíveis, sejam homens de bom relacionamento com os de fora, sejam homens que tenham um bom relacionamento com a sua casa, aqueles que casados são, que tenham um bom relacionamento com a sua mulher, que os seus filhos sejam sujeitos, que tenham uma boa reputação por aqueles que estão de fora, porque afinal de contas a igreja, ela precisa ser relevante na cidade, a igreja precisa ser influente na cidade, e uma maneira que a igreja tem de ser influente é o Senhor estabelecer na igreja homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Evangelho, que foram transformados pela glória do Senhor, homens e mulheres que se outrora viviam uma vida de iniquidade, agora vivem uma vida de honra ao Senhor. Paulo vai dizer: aquele que roubava, que não roube mais, aquele que enganava, que não engane mais, aquele que mentia, que não minta mais, aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe e seja bom, inclusive para ajudar aqueles que não têm. A igreja do Senhor Jesus, ela tem essa relevância na comunidade, ela tem essa relevância na sociedade, e o Senhor está sempre trabalhando para estabelecer aquilo que falta, e o que falta são trabalhadores. A maior dificuldade da igreja, a maior necessidade da igreja, são de pessoas dispostas a serem tratadas pelo Senhor, a darem e entregarem a sua vida ao Senhor,
pessoas que serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, e o Evangelho promove isto, e uma vez transformadas serão estabelecidas. O Senhor transforma para manifestar. Essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é simplesmente fazer uma revolução interior e uma transformação de vida sua, da sua vida, uma transformação pessoal, mas é em fazendo isto, manifestar aquilo que Ele fez, porque uma vez que Ele manifesta, Ele glorifica, o seu nome é glorificado. Uma vez que Ele manifesta, o testemunho trata, anuncia, fala. Jesus disse: nós seremos testemunhas. Testemunho vivo carrega aquele que é transformado pelo Evangelho. Então entenda, meu irmão, o Senhor quer transformar sim, o Senhor quer arrumar sim, mas é para manifestar. Você não vai ficar escondido por muito tempo não, você não vai ficar reservado ou reservada por muito tempo não. Chegará um tempo onde o Senhor fará de você uma carta aberta, uma testemunha viva, alguém que manifesta a glória do Senhor mediante a tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então Paulo, ele começa a carta dizendo para Tito: Tito, é necessário estabelecer aí presbíteros, bispos, pastores, homens e mulheres que serão então referência para que a igreja seja relevante nessa ilha de Creta. Aqui em Itajaí não será diferente não, a igreja do Senhor Jesus na cidade de Itajaí será relevante porque o Senhor levantará homens e mulheres capacitados, preparados, forjados, habilitados pelo Senhor, equipados com os dons do Espírito Santo em si para manifestar a glória do Senhor. Ele vai dizendo a Tito: Tito, agora você pega e orienta os homens, prega para os homens, para os mais velhos, para os idosos, para os homens, que eles sejam prudentes, que eles sejam equilibrados, que eles sejam homens que promovem o bem. Pregue às mulheres, que elas não sejam caluniadoras, que elas não sejam mulheres que estejam preocupadas ou angustiadas, mas que elas tenham um espírito dócil, um espírito pacificador. Ensina as mulheres mais velhas a serem um exemplo para as mais jovens, e ele vai ensinando a igreja que deu certo. Nós vamos ouvir uma mensagem hoje que foi pregada há 2000 anos atrás a uma igreja que deu certo. A igreja na ilha de Creta, ela deu certo, o Senhor manifestou a sua glória, muitos se converteram. Talvez alguns de nós aqui sejam um remanescente de alguma mensagem que foi pregada lá e por alguma forma chegou a nós até aqui. Nós somos uma igreja de gentios, foi porque a palavra do Senhor chegou aos gentios. Tito era um pastor gentil, não era judeu, e ele pregou o Evangelho naquela cidade. Então ele disse, Paulo diz a Tito: Tito, pregue com autoridade, pregue com sã doutrina, ensine as pessoas, porque isso vai fortalecer a igreja. Fortalecendo a igreja vai fortalecer as famílias, fortalecendo as famílias vai fortalecer a comunidade, fortalecendo a comunidade vai fortalecer a nação, e nação que tem o Senhor como Deus é uma nação forte. Bem-aventurada é, feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus. Então tudo começa pelo ensino da sã doutrina e da palavra, num dia como hoje, numa noite como hoje. E aí Paulo vai falar para Tito: Tito, encoraje os jovens, diga para os jovens: sois fortes. Diga para os jovens que o Espírito de Deus está sobre eles. Diga para os jovens que eles terão visões. Diga para os jovens que eles profetizarão. Diga para os jovens que o que eu tenho para eles é mais importante do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Encorajem os jovens a viverem o Evangelho, a viverem a boa nova do reino de Deus. Encorajem os jovens a dedicarem a sua vida exclusivamente ao Senhor. Encorajem os jovens a não irem para o mundo, mas permanecerem no centro da vontade do Senhor.
Que o Senhor te encoraje, jovem que está aqui nesta noite, que você se lembre do Senhor nos seus dias de juventude, que os teus dias de juventude sejam dias onde toda a força que a juventude tem, seja para a glória do Senhor, para promover o reino de Deus. O Senhor está contando com a força dos jovens e a sabedoria dos mais velhos, a instrução dos mais velhos e a capacidade, a energia dos mais jovens. Paulo diz para Tito: Tito, seja você mesmo um exemplo, encoraje os jovens e seja você mesmo um exemplo para eles, na prática de boas obras, na atitude de ser um pastor dedicado ao reino, ao rebanho, à igreja, à comunidade, à palavra do Senhor, ao propósito do Senhor para esta ilha, para essa cidade, para onde você está. Encoraje sendo um referencial, sendo um exemplo. Nós já temos essa responsabilidade. Essa semana eu vi uma foto que o pessoal postou no grupo, no Alelon, e eles estavam exatamente compartilhando esse entendimento. Semana passada aqui no culto estavam as crianças, eu acho que era o Luke e a Bela, não eram os meus não? Eram os meus, né? Os meus estavam sentados aqui, deitados aqui, olhando para eles cantando, e tiraram uma foto deles observando. E eles estavam dizendo: olha como nós já somos uma referência, olha como as pessoas estão olhando para nós, olha como nós temos responsabilidade, olha quando o Senhor nos coloca em evidência, já não se trata somente de nós temos responsabilidade com aqueles que vêm depois de nós. Tem gente que está nos observando, a gente nem percebe. Se não é um registro fotográfico, eles nem teriam se ligado. Eles estavam aqui celebrando, adorando ao Senhor, mas tem uma geração de 3, de 4, de 5, de 10 anos, tem uma geração que está vindo atrás de nós, que está olhando para nós, que essa geração veja a glória do Senhor em nós. A idade que você tem eu não sei, mas atrás de você vem uma geração olhando para você. Alguém está olhando para nós, alguém está observando a sua vida como uma referência para a sua vida pessoal. Então Paulo vai dizer: Tito, pregue, anuncie para os jovens, encorajem os jovens. E aí Paulo vai dar aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, alguns princípios elementares, indispensáveis, que não podem de forma alguma ser esquecidos pela igreja, que faz toda a diferença e transforma a igreja numa instituição dos céus, coluna e baluarte da verdade na terra, estabelecida pelo Senhor nos céus, dos céus para a terra, que tenha relevância. Meu irmão, nós não podemos, eu louvo a Deus, eu fico feliz, se tem uma coisa que alegra o coração do pastor, é ver a igreja cheia como hoje. A gente se alegra porque a gente vê que o trabalho está fluindo, que o Senhor está acrescentando, que as pessoas estão chegando, que muitos estão visitando, enfim, a igreja está avançando, isso é bom, mas a principal razão que faz com que a gente esteja aqui dentro nesta noite, é sermos capacitados para nos tornar relevantes no mundo, é nós sermos capacitados para que aquilo que a gente carrega, possa inspirar pessoas, e pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, pessoas que sequer esperam receber o Evangelho. Então a gente não pode se trancar dentro de 4 paredes, nós não podemos nos fechar em nós mesmos, mas nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. E dar essa resposta para a sociedade significa nós não esquecermos do que o Senhor faz por nós, do que o Senhor fez em nós, do poder e da graça do Senhor sobre a nossa vida. O primeiro exemplo, a primeira lembrança que Paulo traz a Tito é: Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meu irmão, todos inclui todos. Todos significa que estão incluídos, inclusive, os nossos desafetos. Isso é muito sério, o que nós vamos falar agora nesses próximos momentos aqui, é muito sério, porque faz toda a diferença na nossa vida.
e nos torna relevantes na sociedade. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A Bíblia diz que Jesus veio por ordem do Pai, que tanto amou o mundo, que deu Cristo a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo. Jesus disse assim: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isto inclui os nossos desafetos, isso inclui aqueles que nós não confiamos, isso inclui aqueles que a gente nem acredita que um dia podem ter a sua vida transformada, isto inclui eles, e é através de nós que eles serão impactados. Eu digo isso porque nesses 6 anos de igreja, eu já observei aqui no nosso meio fatos inusitados e muitas vezes até engraçados, de pessoas que estão conosco, adorando ao Senhor, estão no nosso meio felizes porque o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, porque o Evangelho pregado nessa plataforma é genuíno, porque a igreja é uma igreja viva, porque dentro das nossas limitações e falhas que todos temos, mas todos nós estamos querendo acertar, buscar a vontade do Senhor, agradar ao Senhor, estamos dedicados e a gente está vivendo cultos maravilhosos. O louvor de hoje foi lindo, por exemplo, o culto está sendo uma bênção do Senhor, e eu vejo pessoas adorando, felizes, alegres, com um sorriso no rosto, celebrando a graça do Senhor, até que entre pela porta um desafeto, até que entre aquele que comprou e não pagou, até que entre aquele parente que nunca deu certo na família, até que entre aquela pessoa que traiu, até que entre aquela pessoa que fez realmente um mal relevante, até que entre alguém que você não queria de forma alguma encontrar. Nunca se esqueça, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Talvez esse seja um grande desafio nosso, de Deus para nós. A Bíblia diz que a promessa que o Senhor fez a nós é a promessa da vida eterna. Você crê? Você tem um senso de eternidade dentro de você? Você já parou para pensar que eternidade é muito tempo? Você já parou para pensar que eternidade diz respeito a muito, muito tempo? Que não tem medição humana do tempo cronológico que possa medir a eternidade. E a Bíblia diz que nós viveremos uma eternidade com o Senhor, e essa eternidade incluirá, inclusive, pessoas perto de nós, junto conosco, caminhando com o Senhor, que nós na terra não gostaríamos de passar sequer um minuto com elas. Porque Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é um dom para todo aquele que crê, independente de quem seja. Você já parou para pensar que talvez essa pessoa que não te agrada, encontrar ela na igreja? Você já tentou na família, não deu certo, você já tentou no trabalho, não deu certo, você já tentou conversar, não deu certo, já tentou de tanta sorte, tudo deu errado. Você já parou para pensar, refletir e se convencer de que o lugar que tudo pode ser transformado é um lugar como este de hoje, um ambiente preparado para transformação de mentes e mudança de vidas? Se não for num culto, se não for através da palavra, se não for através do Evangelho, será através do quê? Me responda. Então o Senhor, Ele nos testa sim, o Senhor nos desafia sim, o Senhor nos desafia a suportarmos uns aos outros. É uma prática do Evangelho: suportem uns aos outros. Esse suporte muitas vezes tem a ver com aturar, tem a ver com a gente entender qual é a vontade do Senhor. O Evangelho precisa se manifestar na terra, e a principal manifestação do Evangelho na terra qual é? Qual é a principal manifestação do amor de Deus para conosco? Você sabe qual é? É o perdão.
é a misericórdia, é a compaixão. Qual foi o ministério que Cristo entregou à igreja? O ministério da reconciliação. Uma vez que fomos reconciliados com Ele, Ele nos deu, com a reconciliação, o ministério da reconciliação. Então é um desafio para nós, é muito importante para nós, é uma forma que o Senhor estabelece para nos levar a lugares novos, a experimentar as promessas do Senhor. A capacidade, meu irmão, de perdoar, isto é muito sério. É muito sério isso. Jesus falou assim: aquele que não perdoar, não será perdoado. Nós experimentamos hoje uma igreja, nós vemos hoje uma igreja, onde muitos dentro dela, não perdoam. E o perdão faz toda a diferença para você usufruir de todas as promessas do Senhor. Jesus só liberou de perdoar aquele que não tem pecado. Jesus só liberou para jogar pedra aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Aquele que não perdoar, não será perdoado. Ou seja, se existe alguém aqui hoje que não foi alvo de misericórdia do Senhor hoje, que o amor do Senhor foi a causa de não ser consumido, se hoje pela misericórdia do Senhor você entende que você está de pé, se existe algo em você que você sabe que precisa do perdão do Senhor, o Senhor diz a você: perdoe também. Perdoe também, porque isto vai fazer toda a diferença para o propósito que eu tenho na sua vida. A graça manifestou-se salvadora a todos os homens. Você sabe que às vezes a gente se esquece daquela parábola que Jesus Cristo contou sobre o homem que devia uma grande quantidade ao seu Senhor e não tinha como pagar. E ele chegou diante do Senhor e o Senhor disse: pegue ele, a esposa dele, os filhos dele, e prendam até que eles paguem a dívida. E o homem clamou por misericórdia, pediu compaixão, e o Senhor ficou com compaixão dele e lhe perdoou toda a dívida. E a Bíblia diz que ele, ao sair da sala do seu Senhor, ele encontra o seu conservo, que também lhe devia uma quantidade muito menor do que ele devia a Deus. E a Bíblia diz que ele pega o seu irmão, o seu conservo, pelo pescoço e diz: agora você vai ter que pagar a minha dívida. O conservo pede misericórdia, ele não dá misericórdia ao servo, e o conservo prende o conservo. Às vezes, se nós não entendermos, se nós nos esquecermos da onde o Senhor nos tirou, nós seremos essas pessoas. Nós seremos aqueles que um dia clamaram pela misericórdia e a graça do Senhor nos remiu, e ao sair na rua, ao andar pela rua, ao encontrar devedores, nós não perdoaremos. E não perdoando, nós corremos o risco, meu irmão, é sério o que eu vou te falar, é com todo o temor de Deus que eu vou te falar. Se você não aprender a perdoar, se você tem aqui dentro de você uma raiz de amargura, a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina a muitos. A raiz de amargura envenena o amargurado. Se você não aprender a perdoar, e perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma atitude que você toma de dizer o seguinte: eu vou partir de modo que aquilo que me fizeram vai ficar para trás, eu vou adiante, livre disto. Se você não fizer isto, você corre o risco de naquele dia ver aquele miserável que te fez o mal com o Senhor e você do lado de fora. Porque perdão é uma ordem. Porque o céu não é lugar para amargurados. Porque o céu não é lugar para vingativos. Porque o reino de Deus não é lugar para pessoas que não liberam. Eu não estou dizendo que você não foi injustiçado, eu não estou dizendo que você não foi caluniado, eu não estou dizendo que você não tem razão. Mas nunca se esqueça que aquele que tinha toda a razão, quando estava na cruz do Calvário, diante dos seus acusadores, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não se esqueça disso. É tão sério. Eu tenho visto pessoas, eu estou vendo pessoas perdendo
tudo o que de mais precioso o Senhor entregou nas suas mãos, por causa de coração amargurado. Por causa de coração que não consegue perdoar. Por causa de coisas que sofreu. E o orgulho, porque não perdoar é orgulho. Você pode dizer o que você quiser, não perdoar é orgulho. Por quê? Porque perdoar significa perder. E a pessoa já subtraiu tanto de você, agora você vai perder o teu orgulho? Não, o meu orgulho eu não perco. Eu não sei se era Timóteo que na época das cartas de Paulo, de Cristo a Apocalipse, Jesus ele manda uma carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso: escreva. Timóteo no tempo de Paulo era o pastor de Éfeso, provavelmente ali já não era mais, talvez já tinha mudado, mas a verdade é que Éfeso, aquela igreja cheia do poder que a gente vê nas cartas, que a gente vê lá em Atos quando Paulo vai, a gente vê nas cartas, a carta de Paulo aos Efésios, aquela igreja é disciplinada pelo Senhor, exortada pelo Senhor em Apocalipse capítulo 2, porque nela havia acabado algo elementar para viver a vida. O que era? O primeiro amor. E o que é o primeiro amor, se não o amor ágape? Jesus está falando do amor ágape. O amor ágape é este amor do perdão, é este amor da reconciliação, é este amor da compaixão, é este amor que você vive no início da tua caminhada, que você até sente frustrações, dores, até de alguma forma é abalado, é abatido por situações que pessoas criam, mas não é destruído por elas. De todos os lados, Paulo diz, nós somos pressionados, mas não desesperados. Ficamos perplexos, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo o seguinte: o que me sustenta é o amor de Deus, o que me sustenta é a graça do Senhor, o que me sustenta é esse ágape, que me dá condições de viver uma vida já não mais preocupado com aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, porque maior é o que o Senhor diz ao meu respeito. E nesse primeiro amor você consegue então liberar perdão, você consegue cumprir os 70 vezes 7, porque você entende que a maioria das pessoas que te ferem é porque elas estão feridas, elas transferem as suas frustrações, elas precisam de alguém para despejar a sua mágoa, a sua amargura. Muitas vezes é você mesmo que está mais próximo, que está mais perto. Paulo fala das setas inflamadas do maligno, seta porque se joga de perto. As pessoas que mais nos ferem são pessoas que estão perto de nós. A igreja de Éfeso era uma igreja comunitária, uma igreja que andava junto, e esse andar junto, pelas falhas de caráter de todos, porque todos nós em algum nível temos falhas, o que foi promovendo? Um esfriamento do amor. E aí Jesus vem e fala o seguinte: eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês são corretos, eu sei que vocês são honestos, eu sei que vocês não se corromperam com o mundo, eu sei que vocês colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, e descobriu que eram mentirosos. Muitas coisas eu tenho a favor de vocês, contudo eu tenho uma contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. E aí Jesus fala o seguinte: arrependam-se. Ele está falando com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. Ele está dizendo: arrependa-se, porque se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do lugar. No capítulo 1, o Senhor explica o que é o candelabro. É a igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo para o pastor? Se você não limpar o teu coração e voltar a viver o primeiro amor, aquele que fez com que eu te escolhesse como pastor, eu tirarei a igreja de você. O que é um pastor sem ovelhas? Para que propósito tem a vida de um pastor se ele não puder cuidar de um povo? Que outro sentido faz um pastor ser pastor, se não para poder cuidar de pessoas? E o Senhor está dizendo assim: não vai mais cuidar, porque amargurado transmite amargura, porque ferido transmite feridas,
Então, se você não voltar a praticar o primeiro amor, eu vou chegar a você e vou arrancar o candelabro do lugar. Eu vou tirar o seu maior propósito de vida, porque o maior propósito que eu tenho para a sua vida, você precisa estar com o coração limpo para usufruir dele. Jesus está falando especialmente a um pastor, só que não se esqueça que essa palavra é para toda a igreja. Jesus falou assim: se o sal perder o seu sabor, de nada mais servirá senão para ser pisado pelos homens. Qual é o sabor da igreja? Amar. Qual é o sabor da igreja? Pagar o mal com o bem. Qual é o sabor da igreja? É ser diferente do mundo. Qual é o sabor da igreja? Se o inimigo tiver fome, dê de comer. Se o inimigo tiver sede, dê de beber. Se o inimigo tiver com frio, vista. Fazendo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não procurem vingar-se. É isto que nos diferencia do resto do mundo. Se não for isso, nós seremos exatamente como todos são. Então o Senhor nos deu algo poderoso para a terra: a capacidade de mudar histórias. Paulo diz assim: a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Sabe o que eu tenho visto? Uma igreja que até começa a fazer, mas por não ter recompensa, muitas vezes, para de fazer. Tem gente aqui que já fez caridade, por exemplo, fez por um, fez por outro, e aí começou a perceber que a grande maioria da caridade que fazia, jogavam fora, desrespeitavam, desonravam. Meu irmão, a Bíblia diz assim: ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A Bíblia diz que o semeador, ele sai a semear. Você é um semeador na terra, um semeador de boas novas, um semeador do evangelho, um semeador da palavra do Senhor. Você não depende da recompensa de homens, você não depende da consideração de homens, você não deve esperar por aquilo que os homens vão fazer, ou te recompensar, ou te retribuir. Sobre todas as coisas, diz a palavra do Senhor, guarda o teu coração, proteja o teu coração no Senhor, porque Ele diz: minha recompensa é eu que te retribuirei. Se você não entender isso, você vai perder o primeiro amor, vai se tornar alguém amargurado, engessado, endurecido, crítico, azedo, xarope. E o Senhor não vai trabalhar na terra com gente chata. O Senhor vai trabalhar na terra com pessoas que têm a boa nova do evangelho dentro de si. Uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E tudo isso só é possível porque nós esperamos no Senhor e não dos homens. Porque na esperança por homens, daqui a pouco a gente vai estar criticando. Pois é, eu ajudava, mas agora não ajudo mais ninguém. Eu fazia, mas agora não faço por mais ninguém. O povo é difícil, o povo é complicado, o povo é um problema, e é mesmo. Mas nós não servimos o povo, nós servimos ao Senhor no povo. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor traga essa igreja para o primeiro amor em nome de Jesus. Talvez alguém aqui dentro precisa lembrar que a graça do Senhor manifestou-se salvadora a todos os homens. Essa graça é um favor imerecido, esta graça é algo que tocou nós quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos redimiu quando nós éramos inimigos dele. Ele não veio por amigos, ele veio por inimigos. Ele morreu por gente que não lhe queria, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Hoje, na terra, a igreja passa pelas mesmas coisas. A igreja passa pelos mesmos sofrimentos, mas a promessa é que a igreja participará da mesma glória também. Os mesmos sofrimentos passamos, mas nós viveremos a mesma glória. Qual foi o grande ensinamento de Cristo na crucificação? Perdoa-lhes. Está consumado.
Eu vou até o fim com o coração puro. Eu vou até o fim calado, contrito, quebrantado, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo. Porque eu estou cumprindo um propósito do Senhor e não haverá nada nessa terra que vai amargurar o meu coração. Meu irmão e minha irmã, proteja o teu coração, porque tem coisas grandes do Senhor para serem manifestadas, entregues à igreja nesses tempos, e o coração precisa estar limpo. Enquanto não houver a liberação do perdão, as coisas vão ficar travadas. E aí você escolhe, se você quer passar mais um ano, cheio de amargura, cheio de razão, ou se você quer ser feliz. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Escolha. Você quer viver o evangelho da graça, da bondade, da manifestação da glória do Senhor? Ou você quer ficar tentando discutir para ver quem é que está certo e quem é que está errado? Jesus sempre teve certo e se fez culpado. Jesus não pecou e se fez pecador. Tem hora que muitas vezes nós temos que fazer a mesma coisa. Tá bom, você está com a razão, está tudo certo, bola para frente, vamos embora. Maior é o que o Senhor tem para a sua vida, maior é o que o Senhor tem para entregar nas suas mãos, maior é Deus sobre a sua vida. Libera, meu irmão, escuta o que eu estou te falando. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. A segunda coisa que Paulo fala é poderosa. Paulo diz assim: e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a vivermos uma vida sensata, justa e piedosa nesta era presente. Sabe o que Paulo está ensinando? Que a graça de Deus, ela não é só para salvar. A graça de Deus é também uma professora. A graça de Deus é também uma instrutora. A graça de Deus, ela não é impositiva, ela não é autoritária. A graça do Senhor, ela é propositiva. Ela é instrutiva. E às vezes nós não entendemos isso. Nós estamos esperando o céu se abrir e vir uma determinação, uma ordem, que nos tire totalmente o livre-arbítrio, que nos tire totalmente a capacidade de escolha, quando Paulo fala aos romanos que o nosso culto ao Senhor deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, é um culto da razão, é um culto do intelecto, é um culto da decisão, é um culto de ouvindo a instrução, acatar a instrução. A graça nos ensina a renunciar. Isso aqui também é muito importante para nós desfrutarmos de toda a grandeza do Senhor. O que Jesus falou lá nos evangelhos? Aquele que quiser vir após mim, o que ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Essa cruz é o lugar onde a gente olha e vê que estamos redimidos. É o lugar onde a gente olha e vê que estamos justificados. A cruz diz respeito ao velho eu, ao velho Fernando, a velha forma de viver. Cada vez que eu olho para a cruz, eu lembro que outrora eu era de um jeito, mas agora eu fui crucificado com Cristo, esse velho homem, mas ressuscitei com Ele em glória. Vivo uma nova vida, as coisas antigas passaram. Só que Jesus ensina: aquele que quiser vir após mim, negue-se. Paulo está dizendo a Tito que ele deve pregar a Creta a mesma palavra. Ele diz assim: a graça instrui, ensina a renunciar impiedade e paixões. Meu irmão, renúncia significa você abrir mão pessoalmente. É uma decisão intransferível, é uma decisão particular. Abrir mão de um poder adquirido, isso é renúncia. Se você se transformar, sei lá, síndico do prédio, alguém aqui é síndico de prédio? Tem síndico de prédio na igreja? Tem um lá atrás, lá, o Fernando é síndico de prédio. O Gui também é, né? O Gui está aí, não? Está lá também, os dois síndicos estão um do lado do outro, gente. Síndico de prédio é uma bênção. Existe uma ata de eleição, existe um regimento interno, existe uma assembleia que é feita e
e dá aos síndicos poderes por um tempo determinado. E esses poderes ele só perde se ele quebrar algum decoro regimental, alguma ordem do regimento interno do prédio que lhe casse os direitos de síndico, ou se ele renunciar. Então é uma atitude pessoal. Com o que diz respeito ao mundo e à velha forma de viver, e a vida pregressa e a vida mundana, é da mesma forma, meu irmão. O Senhor não vai te tirar a força. O Senhor está te dando uma oportunidade, pelo ensino da graça, de dizer assim: renuncia essas paixões mundanas, essa vida que você está vivendo, para se entregar totalmente a mim, porque a vida que eu tenho para você é uma vida de grandes coisas. A minha vontade é boa, é agradável e é perfeita. Às vezes a gente pensa que renunciar significa abrir mão de prazeres, de coisas que são relevantes para nós, realmente prazeres da carne, só que a carne é morte, diz a Bíblia. A impiedade desse mundo, a desobediência desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo, como existe, ele passará, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Então, coisas que eu e você renunciamos hoje, que para a carne é legal, que para a nossa vontade particular é legal, mas essa renúncia hoje, que parece ser uma perda momentânea, está nos conduzindo para um lugar eterno. O mundo e a sua cobiça passarão, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. E Paulo está dizendo a Tito: Tito, ensina, repreenda, corrija com toda a autoridade, que ninguém te despreze, porque isso diz respeito à vida eterna daqueles que te ouvem. E no dia de hoje eu me sinto no encargo de dizer a mesma coisa. Tem coisas, meu irmão, que já não fazem mais sentido para nós. Tem coisas que já não nos convém mais. Tem coisas que já não nos edificam mais. Você sabe o que o religioso tem na mente? Na mente do religioso é o seguinte: o que eu posso, o que eu não posso. Ele acha que o evangelho é um manual de regras, daquilo que pode e daquilo que não pode. E aí quando a gente vai para o evangelho, a gente entende que no evangelho é o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então aquilo que me domina, a graça me ensina a renunciar, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante, nos veio para dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tudo aquilo que exerce domínio sobre a minha vida, a graça do Senhor é o favor, é a força do Senhor em nós, que nos ensina a renunciar. Tudo aquilo que domina não convém mais, não edifica mais. Tudo me é permitido, mas tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida? Não convém, então não me serve. Edifica, é permitido? Mas edifica o nome do Senhor na minha vida, edifica o ministério que o Senhor me deu, edifica a família que o Senhor me deu, edifica a imagem que o Senhor está construindo ao meu respeito, edifica o que o Senhor está fazendo na minha vida. Isso edifica, não edifica, deixa fora. A graça do Senhor nos ensina a renunciar, mas a renúncia é uma atitude pessoal, intransferível, particular. Ou eu e você tomamos a postura de dizer: Senhor, eu entrego, eu renuncio. Ou nós vamos passar talvez uma vida inteira relativizando, uma vida inteira em cima do muro, uma vida inteira fora de propósito. A graça do Senhor nos ensina a renunciar. Nós abrimos mão, sim, de algumas coisas para viver o evangelho, só que grandes coisas, extraordinárias são as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Ali na frente você já começa a desfrutar de grandes coisas, e às vezes nós estamos apegados a coisas que já deveriam ter ficado para trás, e o Senhor, na sua graça, na sua bondade, está dizendo: filho, filha, renuncia que vai valer a pena. Abre mão disso que vai valer a pena.
nos ensina a renunciar e a viver uma vida sensata, justa e piedosa nesta era presente. Meu irmão, o Evangelho nunca foi tão importante como nesses dias, porque Paulo está dizendo que a graça do Senhor nos ensina a viver uma vida sensata. E talvez nós estamos vivendo uma época de uma geração completamente desequilibrada. Nós estamos vendo um tempo na nossa nação de polaridades políticas, ideológicas. Essa polarização significa extremismo, radicalismo, não é bom nem de um lado nem de outro. Essas polarizações desequilibram. A Bíblia diz que Jesus é rocha, Jesus é centro, Jesus é equilíbrio, Jesus nos veio para nos dar uma vida equilibrada. E a igreja nesse tempo tem que se levantar para ser esse ponto. As pessoas estão, meu irmão, desestabilizadas, não sabem para onde vão. No mundo, eu entendo, estão nas trevas, não enxergam um palmo na sua frente. Agora dentro da igreja, eu tenho observado, semana passada eu preguei sobre sacrifício e não suicídio, uma palavra sobre esse tempo de angústia, e eu tenho percebido como as pessoas estão angustiadas, estão desequilibradas. Sabe o que a gente precisa? De evangelho. A gente precisa do equilíbrio da palavra nos nossos corações. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, vale a pena repetir aqui. Eu aprendi, nos dias mais difíceis da minha vida, a correr para a palavra de Deus. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que diz que as pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia são mais equilibradas e generosas. Crianças que têm o hábito de irem à igreja e de ouvirem os seus pais ministrarem a palavra para elas, são mais felizes. A palavra é isso, meu irmão, é pão, é água, é alimento, é renovo, é esperança renovada. A palavra tem isto, mas isso é uma prática racional, uma atitude. Um dia eu estava numa crise existencial, num dia de estourando a tampa da chaleira, numa ira, pronto para cometer uma loucura e dizer, olha, hoje as pessoas vão ver com que elas estão lidando. Sabe aquele dia que você está resolvido a fazer justiça com as próprias mãos? Sabe aquele dia que você se acha o mais injustiçado do mundo, porque também tem isso, nunca ninguém tem culpa de nada, né? Nós somos sempre as vítimas, ninguém é mais vítima do que nós mesmos. E eu estava naquele dia no auge da vitimização e pronto para tomar uma atitude no ímpeto da carne. E aí eu abri a Bíblia. Eu abri em Provérbios 20 e 30, estava escrito assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam a profundeza do ser. Aquilo entrou no meu coração como flecha. O Senhor dizendo, meu irmão, meu filho, não tem nada a ver contigo. Não é diabo que está trabalhando. Não tem nada a ver com o mal que estão provocando em ti, tem a ver com o trabalho meu no teu coração. Todos os golpes, todos os ferimentos estão limpando é você por dentro. Estão eliminando o mal que tem dentro de você. Eu sou pai, pai ama o filho, e todo pai que ama o filho disciplina o seu filho, não entrega o seu filho a si mesmo. Todo pai, toda mãe que ama o seu filho, corrige o seu filho. Deus corrige os seus filhos. E muitas vezes a correção de Deus no nosso coração é para limpar coisas que estão dentro de nós, interiores que estão dentro de nós, a gente não entende. A palavra nos livra de errar. Naquele dia, foi como se tirasse um veneno de dentro de mim. E naquele dia eu aprendi esse valor, de sempre buscar a palavra do Senhor para andar equilibrado. Às vezes eu vejo uma igreja que se diz igreja de Cristo, que passa semanas sem ouvir uma mensagem, semanas sem participar de um culto, semanas.
Meu irmão, os dias vão caminhar de uma tal velocidade e vão se tornar cada vez mais intensos que nós vamos estar cada vez mais próximos, necessitaremos estar cada vez mais próximos da palavra do Senhor. Seja de ambientes como esse para cultuar ao Senhor, seja de comunhão da igreja, seja de ambientes de louvor. A tua casa precisa se transformar num lugar de adoração ao Senhor. O teu carro precisa se transformar num altar de adoração ao Senhor. Lá onde você trabalha, se você pode colocar uma musiquinha, se você pode ter um momento seu ali, coloca adoração ao Senhor, porque é este tipo de atitude, meu irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus mostrará a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Apocalipse vai dizer que nos últimos dias, aquele que é santo vai se santificar mais, aquele que é impuro vai se sujar mais. Sabe o que está acontecendo? Os muros estão caindo. O Senhor está levantando uma geração, um povo santificado e separado para si. E eu quero declarar em nome de Jesus que você é essa geração, você faz parte desse povo. E para isso acontecer, você precisará estar cada vez mais próximo da palavra do Senhor. Eu não estou falando de ativismo religioso, não confunda. Eu estou falando de vida separada e santificada para o Senhor. Esforcem-se, diz a palavra do Senhor, para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade nada mais é do que separar-se. O texto vai dizer que nós devemos viver numa vida sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita consolação, a manifestação do nosso grande Senhor e Salvador, Deus e Salvador Jesus Cristo. Até que Jesus volte, nós vamos andar sim uma vida sensata, equilibrada. Nós vamos andar sim uma vida debaixo da graça do Senhor, até que Ele volte, porque Jesus, diz a palavra do Senhor, se entregou a fim de remir um povo para si mesmo e purificar um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha o que Paulo fala para Tito, olha o que Tito fala para a igreja de Creta, e olha o que o Espírito de Deus está falando hoje para nós. Um povo particular do Senhor. Você já leu na Bíblia que o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem fortes ciúmes? Você já leu esse texto? Que Deus tem ciúme de você? Jesus comprou com o seu sangue gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós somos um povo exclusivo do Senhor, particular do Senhor. Você consegue entender que você é alguém separado para o Senhor, cuja vida tem um propósito para glorificar o nome do Senhor nessa terra? Pedro vai dizer: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas. Paulo vai dizer aqui: povo particularmente seu. Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, a minha vida pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, os meus negócios pertencem ao Senhor, tudo que está nas minhas mãos não me pertence, mas sou um mordomo fiel daquilo que é do Senhor. Tudo que o Senhor está preparando, está nos dando, está colocando em nossas mãos, serve para glorificar e adorar ao nome do Senhor. Evangelho, entenda isso, não é um remendo, é vestes novas. O Senhor quer separar essa igreja, quer levantar essa igreja. Essa igreja, ela vai ser relevante na sociedade, porque essa igreja, ela não vai se contaminar, ela vai influenciar. Essa igreja, onde ela estiver, ela terá autoridade, poder e graça do Senhor, para dar, para oferecer, para transbordar. Uma igreja habilitada pelo Senhor, uma igreja escolhida e capacitada, não apenas chamada, mas escolhida. Paulo termina dizendo: uma igreja dedicada à prática de boas obras. Na semana passada eu preguei aqui sobre Mateus 24, 25 e 26.
que falava sobre os ensinos do Monte das Oliveiras, e eu falei sobre Mateus 24, tratando especificamente sobre os sinais da volta de Jesus e os sinais do fim dos tempos. Em Mateus 25 e 26, Jesus vai ensinar sobre a prática de boas obras, as boas obras que Jesus quer que eu e você pratiquemos. Lembre-se, nós não somos salvos por causa de obras, nós somos salvos por causa da graça do Senhor, mas para praticar boas obras que glorificam o nome do Senhor. Tem grandes obras que o Senhor quer colocar na sua mão para você praticar. A Bíblia diz em Efésios 2:10, Paulo fala que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras que Ele preparou antes para nós as praticarmos. Uma igreja que é relevante, uma igreja que é proeminente, uma igreja que influencia, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que estará em lugares de cabeça, uma igreja que estará em lugares de governo. Se você perceber, você está notando, se você prestar atenção, você vai notar que essa igreja já está se levantando na terra, que o Brasil já está sendo erguido, e esta igreja, como coluna e baluarte da verdade, esta igreja não tem uma placa religiosa. Essa igreja é o sal da terra espalhado em todos os setores da nossa sociedade, estabelecendo o reino de Deus, de justiça, paz e alegria, cheia da graça do Senhor, da reconciliação com o Senhor, do poder e dos dons do Senhor, habilitada, instruída pela professora chamada graça, particular do Senhor, uma igreja que Deus vai dar grandes coisas e nós não vamos nos contaminar. Uma igreja que o Senhor vai colocar coisas poderosas na nossa mão e nós vamos glorificar o nome dEle, vamos dizer: Senhor, de tudo que me deres, te pertence. De tudo que me deres, não me dê nada, Senhor, que me roube de Ti. Não me dê nada, Senhor, que eu não possa te devolver imediatamente. Uma igreja que vai gerir, meu irmão, o reino de Deus. Uma igreja que vai reinar sobre a terra, diz a palavra do Senhor, sem se contaminar com o mundo. Uma igreja que até mesmo dentro dela o pecado abundou, mas a graça vai transbordar para a glória do nome do Senhor. Porque onde abundou o pecado, a graça vai transbordar. Onde havia vergonha, haverá honra. Onde havia morte, haverá vida. Onde havia medo, agora haverá coragem. Onde havia, meu irmão, problemas, agora há solução, porque a igreja do Senhor está se manifestando sobre a terra. Você será essa igreja em nome de Jesus, você crê? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Sobre as obras, na quarta-feira, se o Senhor permitir, eu vou ministrar. É muito importante. Se você não ouviu a mensagem de domingo passado, se você não estava na igreja, pega lá no Spotify, pega lá no YouTube, a mensagem está lá. Ouça a mensagem, ouça essa aqui. E na quarta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos concluir, para nós irmos para a ceia da semana que vem, com a palavra do mês de junho, em nome de Jesus. Mas é importante você pegar todo o fio da meada, porque é uma sequência. O Senhor está preparando uma igreja que nos últimos dias entenderá, discernirá o mover do Espírito. Uma igreja que vai se manifestar com glória, com graça, com poder. Uma igreja que estará de olhos atentos a tudo que o Senhor está fazendo, de cabeça erguida. Uma igreja que vai glorificar ao Senhor através de práticas de boas obras que o Senhor já preparou. A Bíblia diz que o Senhor já preparou de antemão. As obras o Senhor já preparou e quer entregar para nós praticarmos, meu irmão. Mas a gente precisa entender quais são. Mas a mensagem de hoje, o que o Espírito Santo quer compartilhar e quer trazer de ensinamento da graça, é que pessoas aqui dentro precisam tornar-se exclusividade do Senhor. Tem pessoas aqui dentro
que precisam tornar-se um povo particular, e isso é uma atitude pessoal intransferível. Isso ninguém vai fazer por você. Ou você toma a atitude, em algum momento, isso aconteceu comigo, isso deve ter acontecido com a grande maioria das pessoas que estão aqui. Se não aconteceu, vai acontecer. Em algum momento, a graça do Senhor vai nos ensinar a renunciar velhas práticas e entregar-te ao Senhor totalmente, sem reservas. Ainda que seja um problema a sua vida, entrega ela totalmente ao Senhor. Ainda que você tenha muitas coisas que te envergonham ou envergonham pessoas, entregue-se totalmente ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor primeiro vai levantar uma igreja particularmente sua. Primeiro precisa haver uma decisão: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu entrego nas tuas mãos. Enquanto não houver essa decisão no coração, meu irmão, não haverá o grandioso do Senhor. Então nessa noite o Senhor está chamando pessoas que talvez tenham reservas. Talvez a sua reserva não seja nem com Deus, a sua reserva seja por causa de homens. Você se fechou, homens te traíram, te enganaram, pessoas dentro da religião, dentro da igreja. Talvez o teu coração se reservou, se fechou, se amargurou, porque pessoas na igreja, você até estava dedicado ao Senhor, e alguém de alguma forma conseguiu ferir alguma parte do teu coração, e o Senhor está dizendo: volta a praticar as primeiras obras, volta a amar como no início, volte a esperar como no início, volte a encher o teu coração de fé como no início. O que eu falar mais do que já falei será redundância. Então, se o Senhor está falando com você e você quer entregar o teu coração totalmente, sem reservas ao Senhor, sai da onde você está, vem à frente, porque hoje é uma noite de transformação da tua vida para a glória do nome do Senhor.